E você já pensou como seria enfrentar o imprevisto? Um caos, um problemão, sem estresse ou medo? Uma reserva de emergência não é só sobre dinheiro. É sobre manter a tranquilidade mental. No Brasil, a maioria das pessoas vive no limite do orçamento. E qualquer imprevisto pode e vira um grande problemão. Mas você pode mudar isso com um plano simples. Muitos estudos mostram que quem tem uma reserva, um fundo, a qual poder pegar dinheiro em um imprevisto, sofre muito menos com ansiedade financeira e toma melhores decisões em momentos de crise. Isso é neuroeconomia na prática. Eu sou Graziane, estudante de gestão financeira e apaixonada por investimentos. Tomei a decisão de usar a minha facilidade em ensinar e a minha paixão por falar de finanças para me tornar mentora financeira e auxiliar as pessoas, auxiliar você a progredir, usando o seu dinheiro como uma ferramenta. Hoje, então, eu vou te mostrar tudo sobre a reserva de emergência, assim como eu tinha prometido uns vídeos atrás. Qual é o valor que serve? Qual é o valor ideal? Aonde colocar? E como você vai fazer para ter dinheiro para fazer isso? Imagine aqui comigo que a sua reserva de emergência é como um guarda-chuva. E você quer um guarda-chuva grande o suficiente para te cobrir das tempestades mais feias. Mas não pode ser também tão grande assim para ser difícil de carregar todo dia. E a chuva aqui vai depender da sua renda. Se ela é estável ou se ela é não tão previsível assim. Você vai precisar definir quais são as suas despesas mensais que precisam ser cobertas por alguns meses, caso aconteça um imprevisto. Caso essa tempestade chegue, esse guarda-chuva quanto grande tem que ser? Vamos lá então, aprender a como fazer isso. E se você ainda não fez o planejamento que eu ensinei no vídeo passado, volta lá e dá uma olhada, porque você vai precisar analisar as suas despesas essenciais, aquelas que ocorrem todos os meses e que precisam ser garantidas por 3, 6, 7, 9 meses, caso acontecer algum problema de saúde com você ou você perdeu seu emprego. Eu espero que não, mas se acontece, você não precisa ficar com mais estresse ainda e pensar o que eu vou fazer agora com as contas que eu já tenho. Porque obviamente você não vai fazer mais contas, você tá sem emprego, você tá com um problemão pra resolver. Mas, e as contas que a gente tem que pagar todo mês? Como é que ficam? Então, liste todas as suas contas essenciais, certo? Moradia, as contas de água, luz, com alimentação básica, educação, medicamentos, aquelas despesas que acontecem todo mês. E não se esqueça de deixar uma margem também para certos imprevistos, que podem acontecer ainda dentro de um problemão que já está acontecendo, certo? A gente sabe que às vezes tende a ocorrer mais problemas junto. E depois dessa lista feita, você vai precisar definir quantos meses para você são seguros. O quanto para você vai significar realmente estou garantido. Pode acontecer alguma coisa ruim, esperando que não aconteça, que eu vou estar tranquilo. Você vai multiplicar esse valor que você tem mensal de contas pelos meses que você precisa. 3 meses é um guarda-chuva compacto. É aquele que vai te ajudar e no 4º mês você vai precisar ter uma renda. Ou então você pode escolher ter 6 meses. E esse é um guarda-chuva já daqueles grandão, robusto, que vai te proteger de tempestades bastante fortes. Trazendo mais um pouquinho de neuroeconomia aqui então, ela estuda como o cérebro humano toma as decisões financeiras, especialmente em cenários de incerteza, e saber que você tem um fundo de emergência para cobrir as despesas inesperadas reduz a ansiedade e o medo de enfrentar essas dificuldades financeiras. Essa reserva, esse fundo que você vai criar, vai te dar uma sensação de controle, de estabilidade, permitindo que você tome decisões financeiras mais racionais e menos impulsivas, menos emocionais. Muitos estudos mostram que a segurança financeira está diretamente ligada ao seu bem-estar psicológico. Ter uma reserva, um fundo ao qual ir lá pescar o seu dinheiro, vai reduzir significativamente o seu estresse do dia a dia, aquele impacto negativo horrível que o estresse tem sobre nossa rotina. Então, sabemos quanto você precisa ter. Vai somar todas as suas despesas, multiplicar pelos meses que vão te dar mais tranquilidade, mais garantia. Como é que as suas despesas e sua renda são variáveis? Não são? São imprevisíveis? Isso vai definir quantos meses você precisa ter. Avalie você, qual é o valor ideal para você. Mas se tiver alguma dúvida, me chama. Qual é o próximo passo? Aonde eu vou colocar? Imagine então que a sua reserva é um tesouro precioso, porque ela é mesmo,
E você precisa proteger esse tesouro. Temos algumas opções no mercado. Vamos avaliar junto aqui alguns prós e contras de algumas das opções mais conhecidas. Você pode botar esse dinheiro embaixo do colchão. Só que aí, ele vai estar de fácil acesso. Beleza, é isso que eu preciso numa emergência. Ele vai estar protegido? Depende de que bairro você mora, com que frequência entram nas casas, se outras pessoas vão saber ou só você. Eu acredito que aqui podemos dizer que é uma baixa proteção. E um ponto muito importante, ele não vai estar protegido da inflação. O seu dinheiro vai estar perdendo o poder de compra cada momento, cada mês que ele fica parado embaixo do seu colchão. A segunda opção, então, temos a poupança. Na poupança, o seu dinheiro vai ficar um pouquinho mais protegido e vai continuar sendo de fácil acesso. Você pode ir lá e retirar, acessar esse dinheiro, resgatar esse dinheiro muito facilmente pelo celular ou no banco. Mas ele vai estar sofrendo baixíssimo rendimento. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele quase não sofre a correção da inflação. Você pode pensar também num cofre inteligente, como uma conta da Nubank e suas caixinhas, que tem algum rendimento legal, oferece segurança e está disponível de fácil acesso. Esse dinheiro tem liquidez, você consegue resgatar ele facilmente. Ele vai render tanto quanto a inflação. Pelo menos você vai estar protegendo o seu poder de compra. Se daqui a alguns meses você usar esse dinheiro, ele não vai ter perdido valor ao longo desse tempo. E temos também outra opção que é o Tesouro Selic. Alta proteção, boa liquidez e bom rendimento. Aqui você consegue proteger muito bem o seu dinheiro da inflação e também pode ser que tenha um pouquinho de lucro. E além dessas opções, existem muitas outras no mercado. Mas vamos passar a um outro ponto importante quando se está definindo aonde eu vou colocar esse dinheiro. Citamos aqui então já a proteção, a liquidez e a correção da inflação. Mas você precisa levar em conta a sua humanidade. Volto aqui a citar a neuroeconomia. Ela nos mostra que o cérebro humano busca gratificações imediatas e pode ser muito influenciado pelas emoções, o que pode levar a decisões financeiras impulsivas. Quando você escolhe o local da sua reserva, você precisa levar em consideração esses impulsos que você teve ou ainda tem. Esse seu comportamento em compras compulsivas. Quando as emoções estão no auge, o que você faz com o seu dinheiro? Deixando embaixo do colchão, ele vai estar muito acessível. E qualquer oportunidade que você tiver, você vai usar esse dinheiro. A liquidez controlada de um D+1, de um Tesouro Selic, por exemplo, de um tesouro direto, precisei do dinheiro, peço resgate, no dia depois vai estar na minha conta, essas 24 horas já são o suficiente para você parar e pensar, realmente vou resgatar esse dinheiro? Pode ser que essas 24 horas realmente te faça pensar. Esse dinheiro reservado não é para qualquer compra. O autocontrole e o objetivo claro aqui vão manter o seu guarda-chuva pronto para a tempestade quando necessário. E você precisa então avaliar qual desses locais vai ser o ideal para você, em base no seu comportamento, na sua atitude em relação ao dinheiro. Você é uma pessoa que consegue deixar o dinheiro ali tranquilo? Pode deixar na poupança. Ele vai render pouco. Talvez não vai nem corrigir a inflação. Mas se você se sente seguro assim, tá ótimo. Embaixo do colchão eu não recomendo. Talvez só uma percentual mínima se você realmente tem aquele medo muito grande de sofrer uma emergência e não ter o dinheiro em mãos. Então, o recomendado é muito pouco valor mesmo, deixar assim em mãos, porque a inflação vai corroer o teu poder de compra e não tem proteção nenhuma. Se alguém entrar na sua casa, vai levar o dinheiro com certeza. Se você deixar numa caixinha de um banco fintech desses digitais novos, ele vai render 100% do CDI. Pode ser que também sofra imposto de renda, dependendo do tipo de aplicação que você fizer. Então dá uma olhadinha. No Tesouro Selic, então, você vai ter uma boa rentabilidade, corrigindo 100% da inflação e talvez tendo até um pouquinho de lucro. E ele não vai estar tão acessível a ponto de você usar esse dinheiro para qualquer compra. Analise você, o quanto você estaria disposto e qual para você é um lugar que você vai se sentir confortável, porque esse é o ponto importante. Se você achou interessante colocar no Tesouro Direto, por exemplo, e não sabe como fazer, me contata. Eu vou ajudar você sem problema. E um ponto importante aqui também é você tratar a sua reserva de emergência junto com as contas básicas. Entrou seu pagamento, você vai pagar a conta, você vai pagar aluguel, você vai pagar água
E junto você vai reservar um pouquinho da sua renda para reserva de emergência, para o seu fundo, para os seus imprevistos, para cuidar do seu eu futuro, para cuidar do seu eu quando ele estiver com problemas. Pense assim, é essa reserva que vai lhe trazer bem-estar financeiro. Não é você ficar gastando dinheiro com lazer todo mês. Isso sim traz um lazer, traz um prazer temporâneo, traz um prazer imediato. Mas no fim do dia, talvez você se sinta em culpa e arrependido. Mas tendo uma reserva de emergência, você vai se sentir mais livre, mais tranquilo, mais estável. Vai por mim, eu vejo isso acontecendo e eu sei que as pessoas realmente se sentem mais leves quando elas têm uma reserva que vai cobrir, que está garantindo, quando acontecer algum problemão, elas terem o dinheiro disponível para pagar ao menos as contas mensais. Ou para conseguir ajustar aquele problemão que está acontecendo, que de outra forma ela teria que pedir dinheiro emprestado para os outros, ou usar cartão de crédito, ou fazer um empréstimo em financiamento. E isso, às vezes, demora e não consegue resolver o problema em tempo. Então, vamos lá. A neuroeconomia já provou com muitos estudos que para o seu bem-estar financeiro, sim, a reserva de emergência é a melhor opção, é a melhor solução. Comece com metas pequenas, pega 5% do seu salário e coloca na reserva. Vai fazendo um pouquinho todo mês. E quando você se sentir confortável, aumente esse valor. E o nosso cérebro adora as recompensas. Então, quando você fizer esse movimento de colocar o dinheiro na reserva, celebre isso. Olhe para isso, sinta o quanto você está se cuidando, o quanto você está feliz por estar se cuidando. De verdade, não faça em automático, sem nem olhar o que você está fazendo. Preste atenção nas emoções que estão surgindo de você. Foque muito nessa sensação boa de você estar se cuidando, de você estar fazendo algo para você mesmo nos tempos difíceis. Vai criando uma vontade no seu cérebro de cada vez fazer mais. Se você fazer olhando para essa sensação boa. E aos poucos, depois de alguns meses, vai até se tornar inevitável. Você vai receber o salário e vai ter muita vontade de colocar um pouquinho de dinheiro para o seu eu futuro, para os seus momentos difíceis no futuro e para garantir o seu bem-estar psicológico hoje. E eu tenho certeza que você está com vontade de começar isso hoje mesmo. Mas tem uma vozinha aí no fundo da cabeça dizendo: e da onde eu vou tirar esse dinheiro? Se você está num grupo de pessoas que já está com orçamento esticado e usa todo o dinheiro que entra nas contas do mês e não sabe mais como fazer e não tem da onde economizar, a melhor e única opção para você é renda extra. Faça freelance, trabalhos temporários ou vendas de coisas que você não usa mais pela internet, Mercado Livre ou no site Enjoei. Você pode também fazer artesanato para vender online, ou olhe para suas capacidades, habilidades, venda serviços como aulas particulares de alguma coisa que você é bom, jardinagem, reparações domésticas, limpeza doméstica. Por lei, você pode fazer até R$2.000 mensais de serviços esporádicos sem precisar abrir MEI ou CNPJ. Mas lembre-se de destinar esse dinheiro para sua reserva. O objetivo é esse. Você precisa criar seu guarda-chuva. E temos uma outra categoria de pessoas também. Aquelas que sabem que o orçamento tá uma bagunça e que, se ela quiser, consegue economizar. Dê uma olhada no vídeo passado se você ainda não fez e dê uma organizada nos seus gastos não essenciais. Ali eu tenho certeza que você vai conseguir economizar um bom valor. Tem uma planilha super legal lá que eu disponibilizei que vai ajudar bastante. Tem uma planilha super legal que eu disponibilizei no vídeo passado que vai auxiliar você nessa organização mensal. Reveja certas assinaturas que talvez você nem esteja usando no momento, que pode dar um tempo enquanto você cria sua reserva e depois você volta a assinar. Adote práticas de economia de energia, economia de luz. Vá ao mercado só com uma lista de compras e não fuja dela. Mas não se esqueça de usar o valor economizado para o seu bem-estar financeiro. Aplique esse dinheiro na sua reserva para o seu eu futuro. Vou dar uma dica extra também. Automatize essa aplicação para sua reserva, mandar o dinheiro para sua reserva. O cérebro da gente não gosta de esforço. Isso a gente já sabe. Ele é procrastinador e sempre tem que dar uma motivada a mais para ele fazer as coisas que a gente não gosta. Se você ainda não criou aquela vontade, se você ainda não sentiu aquela sensação boa de estar criando a reserva, talvez para você seja uma coisa que você não vai querer fazer.
Então, se você automatizar, você vai criar um piloto automático que vai te ajudar a alcançar a sua segurança financeira. E você não vai precisar lembrar disso todos os meses. Mas de qualquer forma, não se esqueça de celebrar. Bote metas. Quando atingir certo valor, celebre. Olhe para aquilo. Sinta as emoções que aquilo te dá, que aquilo te traz. Você cuidando de você mesmo. Você disponibilizando para você nos momentos caóticos, nos problemões, dinheiro para você poder sair daquela situação sem estresse. Você trazendo tranquilidade financeira para sua rotina do dia a dia. Você pode usar aplicativos bancários para criar essa automatização das transferências bancárias. E a sensação de missão cumprida vai vir sem esforço. E você vai poder liberar energia mental para outras coisas. Mas aí você precisa ver se você é uma pessoa que vai preferir fazer, olhar, sentir a sensação boa de estar realmente te ajudando todo mês, ou se para você faz mais sentido colocar no piloto automático e não sentir esse esforço, não precisar pensar sobre isso, e só olhar o resultado depois de alguns meses e ver que você realmente está fazendo algo bom para você mesmo, sentir essa sensação boa e celebrar. Então, ter uma reserva de emergência é muito mais do que uma decisão financeira, é um investimento no seu bem-estar psicológico e na sua liberdade. Comece hoje mesmo que seja com R$1, e garanta uma vida mais tranquila. Não deixe para amanhã. Você não precisa fazer o passo 1, passo 2 e o passo 3 em ordem. Você pode começar hoje, com um pouquinho que você tem disponível. Coloca lá numa conta que você não tem acesso todo dia. Coloca numa conta poupança que você tem lá esquecida, ou pega R$1 da sua carteira e coloca no cofrinho. Depois, com calma, você faz a lista e vê quantos meses precisa reservar, ou pensa em como vai conseguir mais dinheiro para reservar. Mas comece, simplesmente comece. E se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Mande para mais pessoas também, pra gente espalhar conhecimento.